A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. Hoje nós estudaremos a lição de número 3 com o tema Os livros de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. Irmãos, a revista ela veio para nos mostrar, né, o quão é importante o nosso relacionamento para com o Espírito Santo. Isso, no caso, a CPAD em si viu a necessidade de nós aprendermos um pouco mais sobre a manifestação do Espírito Santo no decorrer da caminhada da igreja, né? E também a manifestação do Espírito Santo em relação à trajetória de Jesus Cristo, a trajetória da vida dos discípulos e até mesmo na igreja primitiva. Então, a lição de hoje, ela vai nos trazer, assim, como é que eu posso falar? Uma aproximação de que Jesus teve para com o Espírito Santo, de que os próprios discípulos também teve para com o Espírito Santo e de que a igreja teve para com, a igreja no caso que eu estou me referindo, a igreja primitiva, teve para com o Espírito Santo. Portanto, você que está me escutando do outro lado aí, fique mais acomodadinho, concentre um pouco mais nessa lição, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você na lição de hoje. O texto do dia está em Lucas capítulo 4, versículo 21, nos diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Irmãos, esse texto é aquela passagem onde Lucas vai mostrar quando Jesus ele entra, né, na sinagoga, lá e onde ele vai declarar que ele é o Messias. Lembra que quando Jesus ele chega em Nazaré, e aí ele entra na sinagoga, ele pega o livro, na realidade é dado o livro para ele, né, lá na passagem de Isaías, e ele faz a leitura do livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 e 2, amém? E quando ele faz aquela leitura, e aí ele vai dizer que naquele exato momento cumpriu as Sagradas Escrituras, porque aquelas pessoas estavam ali ouvindo aquilo que ele estava mencionando. E aqui nós vamos observar claramente a manifestação, já desde o início aqui nesse texto do dia, do Espírito Santo. Amém? Porque nós vemos que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus em toda a caminhada cristã. E é o Espírito Santo que conduziu Jesus. E você vai observar no verso 14 do capítulo 4, no caso aqui nós estamos no versículo 21. Mas você vai observar que no verso 14, a manifestação do Espírito Santo. Sabe como? Porque no verso 14 vai dizer que foi pela virtude do Espírito Santo que Jesus foi para a Galileia. Ou seja, então já desde aqui no texto do dia, o autor da lição vai nos mostrar o quão foi importante a manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus. A síntese, que é a coluna da lição, vai nos dizer assim: o movimento pentecostal está alicerçado nas Escrituras Sagradas, especificamente no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Obras que mostram, então, de forma contundente a atuação irrestrita do Espírito Santo. Irmãos, a atuação irrestrita, no caso aqui o comentarista usou, amém? Essa atuação, ela é irrestrita, a atuação no caso do Espírito Santo é irrestrita na vida da igreja, na vida de Jesus e na vida dos discípulos, porque o Espírito Santo, ele age não da forma que queremos, ele age não da forma que nós pedimos, não da forma que nós nos disponibilizando, assim, como é que eu posso dizer? O Espírito Santo ele não vai agir da maneira que nós obrigarmos, vamos dizer assim com essa palavra. Mas o Espírito Santo, ele age de forma irrestrita, por quê? Porque ele age da maneira que ele quer. Ele faz da maneira que ele quer, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, amém? E isso vai ficar bem evidenciado quando nós abordarmos aqui os tópicos 1, 2 e 3. Então vamos aqui para o texto bíblico. Nós do canal EBD em Foco costumamos não fazer a leitura para ganharmos tempo. Portanto, se você ainda não fez a leitura, pause o vídeo, amém? Faça a leitura em Lucas 1, verso 1 a 3 e Atos 1, do verso 1 a 9. E venha aqui novamente para a lição, para nós aprendermos então aqui sobre essa lição maravilhosa. Orientação pedagógica. Aqui o comentarista vai nos trazer essa orientação pedagógica. Ele coloca um quadro lá na lição. Se você estiver com a sua lição, você pode até abrir ela na outra página, se na página do tópico, na outra página posterior. E aqui o nosso irmão Everson, ele colocou aqui também para você poder dizer para os seus alunos uma visão meio panorâmica, né, dos livros no qual Lucas ele escreve, que é o seu evangelho, que é relatando as passagens de Jesus, relatando sobre
os milagres que Jesus fez desde o seu nascimento, desde a promessa, amém? E até a sua ascensão. E também as passagens, né? O contraste aqui com o livro, no caso, o livro de Atos, amém? Então, pega essa passagem aqui quando você for lecionar na sua escola dominical, se você for usar o slide, amém? Pega essa imagem e faz ali um panorama com os seus alunos sobre os dois livros. No caso, o livro que Lucas escreveu, o seu Evangelho, né? E o livro também que Lucas escreveu, no caso, de Atos. A introdução vai nos dizer que nesta lição destacaremos então os escritos de Lucas, considerando então o autor pentecostal por excelência do Novo Testamento. Amém? Eu não vou me alongar aqui, eu vou logo partir para a lição, que temos o primeiro tópico com o tema Lucas, o escritor pentecostal. Quem, Tiago, então, foi Lucas? Vamos aprender então quem foi Lucas. Lucas foi um médico grego convertido ao cristianismo e que se tornou depois companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. De suas mãos saíram então dois documentos que representam praticamente 25% do texto do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos. Foram dirigidos inicialmente a um homem chamado Teófilo. Muitos estudiosos vão dizer que foi esse próprio Teófilo, né, que bancou, como é que eu posso dizer, as suas escrituras, que bancou, no caso, as escrituras dele, como é que eu posso dizer, fugiu da minha mente aqui, que bancou, que imprimiu, no caso, vamos dizer assim, né, os seus relatos, amém? Pelo conteúdo do seu texto, Lucas demonstra então que teve uma educação diferenciada, pois os seus escritos trazem em torno de 800 palavras que não ocorrem nos demais textos do Novo Testamento, em um grego refinado. E sua narrativa, como ele mesmo expõe, foi feita de forma ordenada, tendo sido investigados os fatos de acordo com a ordem em que ocorre. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Olha só, no versículo 3 do capítulo 1. Lucas é o único que traz o relato da vida de Jesus de forma cronológica, procurando então registrar todos os acontecimentos na ordem em que ocorreram. De acordo com a tradição da igreja, olha só, de acordo com a tradição da igreja, Lucas teria então morrido com mais de 80 anos. Irmãos, nós sabemos que Lucas, ele viveu, né, em um ambiente, como é que eu posso dizer, em um ambiente voltado a vários deuses, pois Lucas, na final, era um grego. E ele vivia no meio dos gregos, amém? Então, como ele era um gentil, ele é o único gentil a falar do Espírito Santo aqui no Novo Testamento, amém? E o comentarista deixa isso bem claro na lição, que ele é o único gentil que ele, no caso aqui Lucas, é o único gentil que se converteu, amém, ao cristianismo, que ousou-se a falar do Espírito Santo no Novo Testamento. Somente Lucas, você do canal BD em Foco, pode até confirmar isso para o seu aluno, somente Lucas foi quem registrou de forma cronológica nos evangelhos, no caso Marcos, Mateus, João, somente Lucas, ele colocou de forma cronológica, desde quando quando o anjo Gabriel, ele anuncia para Maria que ela iria ter um filho, que tinha que colocar o nome dele de Jesus, amém? Até na ascensão de Cristo, quando Cristo sobe para o Pai. Amém? Então Lucas, ele era o quê? Ele era um pesquisador, ele era um cara que foi atrás das informações, porque ele não viveu, ele não era convertido quando Jesus esteve aqui na Terra. Amém? Então, depois que ele se converte, ele procura meio que investigar a caminhada de Jesus, a caminhada de Cristo, e é por isso que ele coloca de forma mais detalhadas, até mesmo pelo seu conhecimento, até mesmo pelo seu intelectual, pois ele era um médico, então ele vai atrás de algumas pessoas que viveram isso na prática, vamos dizer assim, aqueles que foram curados, aqueles que foram, até mesmo alguns dos discípulos, né, vamos dizer assim, mas você observa que Lucas, ele tinha esse cuidado de pesquisar, de procurar informações corretas para relatar sobre a passagem de Jesus aqui na Terra. E aí, já no livro de Atos, Lucas, ele vivencia tudo aquilo. Ele também vivenciou, você vai observar lá na frente, acho no tópico 2º ou no 3º, você vai observar que ele vai colocar uma passagem no qual teve a participação do Eutico, lembra lá daquele jovem que caiu de cima, onde Paulo estava pregando, e o jovem caiu com sono e tal, e aí
Lucas vai falar que nós entramos no navio, ou seja, dando a entender então, dando a margem para entender que ele, juntamente com Paulo, presenciou então, no caso, o livro de Atos, no qual ele vai relatar. Amém? Não sei se ficou um pouco meio embolado aqui, mas eu acho que deu para os irmãos entender. Me desculpem aí. Vamos aqui para o segundo subtópico, a produção literária de Lucas. Lucas é o autor que descreve a vida de Jesus de forma mais ampla em seu primeiro livro, o Evangelho de Lucas, e que por meio de um segundo livro, Atos dos Apóstolos, mostra a forma com que os discípulos de Jesus deram então prosseguimento às obras do Mestre. Por ser médico, ele vai relatar com detalhes certas doenças e registra suas curas, como nos casos da sogra de Pedro, do homem que tinha uma das mãos mirradas, e do servo do centurião. Por ser gentil, ele vai apresentar Jesus falando do reino de Deus, a pessoa que a sociedade judaica não prezava, como no caso Zaqueu. E recebendo então crianças para abençoar. A narrativa, no caso a sua narrativa, se inicia então com relatos de antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Em Lucas, vemos um fato material de parábolas históricas que Jesus contou para ilustrar a verdade do reino de Deus. No seu evangelho também vemos um relato a respeito das aparições de Jesus ressurreto aos seus discípulos. Em Atos, Lucas dá prosseguimento à narrativa evangélica, desta vez então mostrando que os discípulos de Cristo fizeram após o Senhor retornar aos céus. Irmãos, nós temos que observar, e pelo menos foi o que eu observei, quando Lucas ele vai dar um pouco de prioridade, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, meu Deus do céu? Nós temos que observar que o escritor Lucas, ele dá uma prioridade, amém? No seu ministério literário, vamos dizer assim, né? Como é que ele dá essa prioridade no ministério literário? Quando ele relata a atuação do Espírito Santo, tanto no ministério de Jesus, quanto na história da igreja primitiva. Nós temos que observar de forma bem clara que, assim como Lucas ele dá essa prioridade nesse aspecto aí, mas ele também vai dividir os seus escritos, tipo assim. O que eu quero dizer, irmãos, com outras palavras, de uma palavra mais clara, é que Lucas, ele sabendo que as pessoas iriam ler os seus relatos depois, ele procurou dividir os seus escritos. Amém? Ele então divide. Então, primeiro ele vai contar sobre a passagem de Jesus, o seu nascimento, os milagres que Jesus fez. E aí em outro livro, que ele vai escrever para Teófilos, ele vai falar sobre então a participação mais... como é que eu posso falar? Uma participação mais eficaz do Espírito Santo no meio dos discípulos. Não que no livro de Lucas não vai ter a participação do Espírito Santo. Muito pelo contrário, nós vamos observar no decorrer da lição que o Espírito Santo foi quem conduziu Jesus para o deserto, que foi o Espírito Santo que apareceu como forma corpórea de uma pomba quando Jesus foi se batizar, e etc. Mas o que eu quero falar é que Lucas ele toma um cuidado de dividir os relatos no qual ele queria escrever para as pessoas que posteriores fossem ler os seus escritos. Amém? Então ele é um cara muito inteligente. Ele é um cara, um cara muito inteligente mesmo. Essa é a palavra aqui que eu quero falar. Terceiro subtópico. Fonte dos escritos de Lucas. Lucas, no seu evangelho, mostra o relato de testemunhos oculares dos fatos narrados. Ele buscou pessoas que haviam convivido com Jesus, visto seus milagres, ouvido seus ensinos e que foram libertas de doenças e espíritos imundos pelo poder do Salvador. No livro de Atos, Lucas então chega a participar de acontecimentos que ele mesmo descreve. Isso pode ser visto nas vezes em que ele usa o pronome pessoal nós, como na volta de Paulo para a Ásia, na viagem de volta a Jerusalém e também na viagem de navio para a Roma. Sua ênfase recai então na atuação do Espírito Santo, tanto na vida e ministério de Jesus, como nas obras que os discípulos desenvolveram nos primeiros anos da igreja, chegando a mostrar Paulo antes de seu mártiro. Olha só, irmão, nesse subtópico terceiro aqui do primeiro tópico. Irmãos, é certo que Lucas ele não presenciou os eventos que
que se relacionava à vida de Jesus. Isso é notório, isso é um fato. Mas também é um fato que Jesus, no caso, que Lucas, ele buscou informações. Amém? Ele buscou informações com quem, Tiago? Como eu falei no subtópico anterior, ele foi buscar informações com pessoas que presenciou o ministério de Jesus aqui na terra. Pessoas que foram curadas por Jesus. Pessoas que foram expulsadas, os demônios em suas vidas, por Jesus. Pessoas, no caso, que foram libertas, né, de algumas enfermidades e de algumas enfermidades, no caso, até mesmo sobrenaturais, no caso, imundas, vamos dizer assim. Já lá em Atos dos Apóstolos, ele já participa dos acontecimentos, né? E aqui você vai observar, no slide anterior, que ele vai dizer no verso 13, me fugiu agora o capítulo, mas no verso 13, lá onde ele vai falar que ele vai usar o pronome pessoal, amém? Que nós subimos no navio, lembra como eu falei ainda há pouco? Na passagem que ele vai falar, lá em Atos, que ele vai falar sobre que Paulo estava pregando para o Eutico. Não, na verdade, Paulo estava pregando e Eutico em cima da janela, né? Sentado na janela, no terceiro andar, o Eutico cai. E naquela passagem ali é onde Lucas vai mostrar que nós o quê? Amém? Nós subimos no navio, dando então a entender que, assim como Paulo estava ali pregando, estava ali falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, no caso de Jesus, também ele estava ali acompanhando Paulo naquela viagem. O tópico segundo tem como tema o Evangelho de Lucas. Um livro que prima pela oração. O Evangelho de Lucas é iniciado mostrando uma resposta de oração. Zacarias, futuro pai de João Batista, tem a oportunidade de oferecer incenso por ocasião de seu ofício sacerdotal. Quando recebe a visita do anjo Gabriel e junto com ele a informação que seria pai, a Bíblia não resiste à oração de Zacarias, mas deixa claro que ele orava ao Senhor e que sua oração foi respondida, concedendo-lhe Deus a paternidade do precursor do Messias. Lucas mostra Jesus orando quando foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele. Jesus, ungido pelo Espírito Santo, se retira então do seu batismo para o deserto, a fim de orar e posteriormente ser tentado pelo diabo. Jesus ele ora uma noite inteira, na ocasião em que está prestes a escolher os seus discípulos. E somente Lucas vai registrar que Jesus, na cruz do Calvário, orou para que os seus crucificadores fossem alcançados pelo perdão de Deus. Observemos nesse subtópico para do vídeo do canal EBD em Foco, que Lucas é um escritor que ele vai se preocupar, vamos dizer com essa palavra assim, que ele vai se preocupar com alguns pontos assim importantes em sua narrativa. Amém? E ele vai se importar com vários pontos, vamos dizer assim. Mas tem um ponto muito importante que ele vai insistir nessa tecla constantemente, que é um tema chamado oração. Você observa nesse tópico aqui que desde o início do livro que ele vai falar sobre Zacarias, no caso ele vai falar sobre a profecia do anjo Gabriel, que vai nascer no caso João Batista, amém? Ele vai mostrar, né, também que teve uma oração no início daquilo tudo para aquilo acontecer, que Zacarias ele orou, amém? Não vai falar, claro, como foi que orou, mas vai falar que Zacarias ele orou. E também Lucas ele vai mostrar, claro, que Jesus ficou famoso, ele vai falar sobre a fama de Jesus. Só que também nós temos que entender que Lucas ele vai mostrar que Cristo ele vai para o deserto. Sabe o que é que Cristo vai fazer no deserto? Vai orar. É isso que Jesus foi fazer no deserto. Amém? Então, por esses relatos aqui, nós temos que observar que para sermos bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual, não estou falando da nossa caminhada material, estou falando da nossa caminhada espiritual, para nós sermos bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual, para nós desenvolver um trabalho por excelência para Deus, nós temos que ter uma boa comunicação para com o próprio Deus. E como é que nós obtivemos, né? E como é que nós conseguimos então essa comunhão para com Deus, essa comunicação para com Deus? Isso só vai acontecer se nós orarmos. Isso só vai acontecer se nós dobrarmos os nossos joelhos, tirarmos alguns minutos dos nossos dias para clamarmos,
para conversarmos com ele, para fazer dele o nosso amigo. E Lucas ele vai deixar isso bem claro quando ele está mostrando, quando ele vai estar mostrando desde o seu início, quando Zacarias faz a oração. Amém? Quando Jesus ele vai para o deserto e clama ao Senhor. Quando Jesus está na cruz do Calvário e fala para Deus perdoar aqueles que estavam ali lhe ofendendo, que eles não sabiam o que faziam. Então fica bem notório, fica bem claro que para eu hoje ter um bom desempenho na minha escola dominical, vamos dizer assim, eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que ter uma vida pautada em oração. Amém? O subtópico do segundo tópico vai falar sobre o Espírito de Deus enchendo e orientando pessoas. Lucas tem um cuidado especial ao registrar a ação direta do Espírito Santo na vida das pessoas que conviveram com Jesus e o ouviram e creram nele. E isso antes mesmo do ministério de Jesus começar. É dito então por Lucas que Maria, mesmo sendo virgem, seria mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. E que por essa razão Jesus seria chamado Filho do Altíssimo. A prima de Maria, no caso aqui Isabel, ao receber a saudação de Maria, é cheia do Espírito Santo. E João Batista salta ainda no ventre de sua mãe. Este mesmo Espírito Santo estava sobre Simeão, um homem justo e temente a Deus, que foi levado ao templo pelo Espírito para ver a salvação de Israel, no caso o próprio menino Jesus. É o Espírito Santo que capacita tais pessoas a falarem de forma profética, revelando-lhes então informações sobre Jesus. Lucas ele vai registrar a ordem de Jesus aos discípulos, que ficassem em Jerusalém, para serem revestidos de poder e serem testemunhas do Deus do Senhor, completando então assim o seu evangelho. Olha só o que ele fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, mediante esse subtópico aqui, nós entendemos e vemos claramente o foco de Lucas, no sentido de demonstrar que o Espírito Santo de Deus ele esteve diretamente envolvido na passagem terrena aqui de Jesus. Amém? E que somente após, no caso aqui, os discípulos receberam o Espírito Santo, vamos dizer assim, que somente após os discípulos receberem o Espírito Santo, amém? Que os discípulos eles vão como é que eu posso dizer? Os discípulos eles vão propagar o nome do Senhor, fazer com que o nome do Senhor Jesus Cristo fique conhecido em todo lugar. Amém? Então, quando uma pessoa recebe o batismo do Espírito Santo, esse revestimento desse Espírito Santo, no caso esse revestimento de poder, é para fazer com que eu, Tiago Rios, amém? Me motive ainda mais a pregar. Você observa isso de forma claramente, que Jesus só iniciou seu ministério após ser batizado nas águas, quando o Espírito Santo desce de forma corpórea em sua vida. Você observa claramente que os discípulos, no caso Pedro, ele só sai para pregar, amém? Ele só sai para ensinar após o Espírito Santo ter descido lá no dia de Pentecoste. Então, o Espírito Santo, ele não é um amuletozinho de sorte. Ele não é para você ficar dentro da igreja e ficar aí gritando, pulando, sapateando, não. O Espírito Santo ele vem na nossa vida para nos capacitar, para nos moldar, para nos dar uma segurança que ele vai tomar de conta da nossa vida. É ele que vai falar para conosco. Amém? O Espírito de Deus agindo em Jesus. Jesus, já adulto, é batizado então por João. E nesse momento, o Espírito Santo veio sobre ele, em forma corpórea, como uma pomba. Pela virtude do Espírito, volta então para a sua terra, a Galileia, para ensinar nas sinagogas. E tendo chegado a Nazaré, leu então o texto de Isaías que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. É neste evangelho que nós é dito que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Jesus, como relatado por Lucas, deu poder aos seus discípulos para expulsar demônios e curarem os enfermos. Virtude que só poderia então ser dada pelo Espírito Santo, que estava em Jesus. Irmãos, já nesse tópico aqui, nós aprendemos que Jesus jamais deixou de estar sujeito
ao Espírito de Deus. Amém? Enquanto Cristo esteve neste mundo, esteve nessa terra, anunciando o reino de Deus, amém? Nós observamos claramente que ele esteve sujeito ao domínio do Espírito. E que até mesmo os discípulos, eles tinham a certeza, sabe qual certeza? A certeza de que o Espírito Santo iria orientá-lo em qualquer decisões. De que o Espírito Santo iria orientar eles a saírem de qualquer situações ruins. E isso vai nos mostrar, e pelo menos é o que me mostrou, e pelo menos é o que colocou no meu coração, e essa é uma das passagens mais importantes que eu entendo nessa lição. Amém? Esse subtópico vai nos mostrar aqui, todos esses acontecimentos, que nós devemos sempre vivermos sujeitos ao domínio do Espírito Santo. Que nós temos que nos sujeitar à vontade do Espírito Santo. Amém? O tópico terceiro vai falar sobre Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo. Lucas registra a descida do Espírito Santo, não apenas como uma promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo, mas também as palavras do apóstolo Pedro, associando o evento no Pentecostes à profecia de Joel. Esse é o registro da primeira interpretação da profecia de Joel, se cumprido naqueles dias. Da mesma forma que Lucas prioriza os relatos de oração no Evangelho, ele o faz no livro de Atos. Os discípulos de Jesus no dia de Pentecostes não estavam comemorando a festa, como era de costume, mas estavam orando no cenáculo, até que receberam a virtude do Espírito Santo. Os discípulos oraram quando ameaçados e pediram que Deus estendesse a sua mão para curar e manifestar sinais e prodígios. Enquanto estendes a tua mão para curar, olha só, enquanto estende as tuas mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Irmãos, nós, já nesse tópico aqui, no caso esse tópico vai falar sobre a passagem de Atos, o segundo tópico nós falamos sobre Lucas, agora vamos falar sobre Atos. E nesse primeiro subtópico aqui, que vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, nós observamos que o compromisso que Deus teve para com os discípulos, foi tremendo e foi concretizado. Amém? Deus ele teve um compromisso para com os discípulos. Como assim, Tiago? Um compromisso com o clamor dos discípulos. Um compromisso com a oração que os discípulos tiveram para com Deus. Amém? Pois vai ser o próprio Deus que vai atender o clamor desses primeiros cristãos. Os cristãos estavam pedindo a necessidade da manifestação do Espírito Santo no seu meio. Os cristãos estavam pedindo que o Espírito Santo manifestasse logo no seu meio. Amém? E o que acontece? Acontece a manifestação do Espírito Santo de forma tremenda naquele local. Pois eles estavam, isso nós temos que lembrar, pois os discípulos eles estavam esperando se cumprir a ordenança que Jesus falou. Jesus falou o que para eles? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. Irmãos, nós aprendemos que os discípulos não ficaram de mãos cruzadas. Nós aprendemos nesse subtópico aqui, que os discípulos, que a igreja primitiva, não ficou de boca fechada, não. Mas eles ficaram clamando a Deus, pedindo que Deus levasse logo, manifestasse logo o Espírito Santo em suas vidas. E é isso que tem que acontecer nos dias de hoje. Nós temos que parar de ficar de braços cruzados. Nós temos que parar de ficar dependendo, de pessoa A, pessoa B. Nós temos que tomar uma atitude. A atitude de pedir para que Deus manifeste a sua graça no nosso meio. Pois chega, sabe de quê? A cada dia que passa eu estou vendo homens tomando atitude de homens na nossa igreja. Pastores tomando atitude de homens em nosso meio. Líderes religiosos tomando atitude de homens em nosso meio. E esquecendo que a igreja ela tem que se submeter ao domínio do Espírito Santo. E que a atitude que tem que ser tomada não é uma atitude humana, mas uma atitude do Espírito Santo. O segundo subtópico tem como tema o poder do Espírito Santo. Lucas vai registrar a descida do Espírito Santo e a conversão de quase 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Claro, depois que o Espírito Santo desce, a Bíblia diz que Pedro sai dali e prega e quase 3.000 pessoas se convertem.
Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu aos principais da sinagoga a respeito da cura do coxo na Porta Formosa. O mesmo Espírito Santo enche os outros discípulos de Jesus quando, ameaçados, oravam então pedindo ousadia para testemunhar e pediam que Deus fizesse sinais e prodígios. Lucas ainda vai registrar que o Espírito de Deus encheu Estevão diante dos seus inimigos de tal forma que não poderiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Olha só, ele permitiu ver o próprio Senhor Jesus em pé, à direita de Deus, momento antes de encontrar com seu Salvador. Percebemos que o Espírito agia tanto para trazer a palavra adequada de testemunho a respeito de Jesus, quanto para operar milagres numa atuação diversificada. Lucas registra em Atos que na segunda viagem missionária, por 2 vezes seguidas, Paulo, Silas e Timóteo tentaram entrar em 2 regiões e foram impedidas pelo Espírito. O Espírito Santo é responsável por realizar sinais e maravilhas e direcionar os caminhos pelos quais a sua obra vai se desenvolver. Ou seja, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, se os apóstolos tinham uma estratégia, de seguir por um caminho diferente do Espírito Santo, o Espírito Santo ia dar a orientação. Se os apóstolos queriam tomar uma atitude contrária à vontade de Deus, o Espírito Santo orientava os apóstolos a não tomar aquela atitude, a tomar outra atitude. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo ele ia dar essas orientações, como assim, Tiago? Por meio de visões. Eram essas circunstâncias, algumas circunstâncias que o Espírito Santo se comunicava com os primeiros cristãos. Amém? Lembra de quando ele vai orientar Pedro, a dirigir-se à casa de Cornélio, se me falha a memória, onde presenciou a graça de Deus quando alcança os gentios e concede aos gentios a mesma experiência que os irmãos, no caso que os discípulos tiveram no dia de Pentecostes? Sabe o que isso vai nos mostrar? Apesar do visto do canal IBD em Foco, isso vai nos mostrar que o Espírito Santo ele é poderoso, suficiente para fazer o que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quiser e com quem ele quiser. Isso vai nos mostrar também que o Espírito Santo ele pode usar, como Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Então, larga de ser hipócrita, de dizer que o Espírito Santo ele não pode usar uma pessoa porque aquela pessoa está em pecado. Pode usar sim. Agora, essa pessoa que está em pecado, ela vai se ver para com Deus no dia do juízo. É por isso que muitas pessoas pregam e pessoas se convertem. É por isso que muitas pessoas oram e Deus cura aquelas pessoas. Mesmo esses pastores, esses pregadores, estando em pecado. Amém? Mas quando chegar no dia do juízo, meu amigo, eles vão prestar conta para com Deus. Então, ou seja, no caso, o Espírito Santo, ele usa quem ele quer, da maneira que ele quiser, no momento que ele quer. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é poderoso. Para encerrarmos a lição, nós temos o terceiro subtópico com o tema Os Autos do Espírito Santo. Mais que registrar atos dos discípulos de Jesus, Lucas registra os atos do Espírito Santo. Seus escritos mostram que Deus está no controle da história, guia os seus discípulos, opera milagres e fala diretamente com os seus servos. Lucas mostra que tanto judeus como gentios foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e receberam poder para serem testemunhas de Cristo. É Lucas quem narra que o homem chamado Barnabé, cheio do Espírito Santo, foi mandado para Antioquia e lá viu a graça de Deus entre os crentes gentios. É nessa mesma igreja, no caso, a igreja de Antioquia, que o Espírito Santo, olha só, que o Espírito Santo de Deus, tempos depois disse que separassem a Saulo e Barnabé para uma obra específica. Irmãos, Lucas, ele não vai se limitar em apenas narrar a história da igreja, que estava começando, engatilhando ali. Não. Mas Lucas, ele vai se comprometer, no caso aqui, no livro de Atos, amém? A mostrar para Teófilo, a mostrar para as pessoas que poderiam ler, no caso, depois, esses escritos, assim, como é que eu posso falar? Que quem controlava os passos da igreja, que quem controla até nos dias de hoje, não é o homem,
Não é o homem, mas é Deus. Isso fica evidente quando nós vemos, como é que eu posso dizer? Quando nós vemos que os milagres, né? Que os milagres, o poder dos discípulos para expulsar demônios, a manifestação dos discípulos em ordenar e colocar a mão sobre no caso, quando Pedro ele entra na porta famosa e pega na mão do paralítico e levanta, em nome de Jesus anda. Amém? Isso vai ficar tão evidente, amém? Que no caso, como é que eu posso dizer? Que quando eles expulsam demônios, é o próprio Deus que dá esse poder para Pedro. Amém? Então, ou seja, quando Pedro ele fala para aquele paralítico, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda, Pedro está dizendo para ele, ei, a glória não é minha. É em nome de Jesus que você está levantando. Não é em meu nome. Tudo acontece em nossa vida para glorificar o nome de Deus. Tudo acontece na nossa caminhada cristã é para glorificar o nome do Espírito Santo, para glorificar o nome de Deus. Não pense que nada que você faça de bom para Deus, que quando você ora alguém fica curado, que quando você ora o demônio sai. Não pense que isso é mérito seu, mas isso é graça ao Espírito Santo. Amém? Para concluirmos a lição, vamos assim. A Bíblia é rica em detalhes de como o Espírito Santo veio a habitar naqueles gentios e judeus que aceitaram a Jesus. Essa habitação traz consigo santidade, poder para resistir ao mal e testemunhar de Jesus. Não há um verso nas Sagradas Escrituras que nos permita inferir que o batismo com o Espírito Santo, seguido ao falar em outras línguas, ficou restrito ao tempo dos apóstolos. Lucas registra o início da obra do Santo Espírito e sabiamente não descreveu o encerramento dessa atividade, pois o Espírito de Deus continua a mover pessoas com seu poder, acima de tudo para testemunhar de Cristo com autoridade. Oh, meu Pai do céu, desculpa aqui. Lucas é efetivamente um escritor que dá ênfase à presença do Espírito Santo em seus 2 livros, claro, e suas obras são fontes primárias da doutrina pentecostal. Irmãos, para concluir o meu comentário nessa lição, nós aprendemos nessa lição que Lucas ele foi o único gentil. Lembra lá no começo? Que Lucas ele foi o único gentil que falou sobre a manifestação do Espírito Santo. E que dos 4 evangelhos, no caso Mateus, Marcos, João, Lucas é o único, de forma cronológica, ele vai expor, amém? Desde a promessa para Maria sobre a vinda de Jesus até a sua ascensão. Lucas também ele mostra de forma bem clara quão importante nós temos uma vida de oração para com Deus. Isso nós observamos aqui no tópico 2º. Amém? E também nós aprendemos no decorrer dessa lição que nós temos que nos sujeitar ao domínio do Espírito Santo. Que nós temos que fazer aquilo que o Espírito Santo tem para colocar em nossos corações. Que Deus e Cristo nos abençoe. Esse foi um comentário feito por nós. Se você gostou, dê o like, compartilhe por favor. Se você tem alguma coisa a comentar nessa lição, comente para que nós possamos então, de alguma maneira, melhorar o nosso desempenho. Baixe os nossos slides, é só você entrar na nossa plataforma www.ebdinfoco.com que tenho certeza que Deus irá abençoar a sua aula. Amém.